Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ronald Play. Então, gente, primeiramente quero agradecer a todos que estão aí, já vai deixando o joinha, já vai se inscrevendo no canal, tá bem? E você se inscrevendo, você automaticamente está ajudando ao projeto Casa Portuguesa, que é um projeto que visa atender aí a pessoas de baixa renda que querem aprender português com aulões não só de língua portuguesa, mas também de outras disciplinas para os diversos vestibulares, tá bem? Então você já deixa aí seu joinha, já vai se inscrevendo e vamos seguir. Então vejam, hoje nós vamos falar de período composto por coordenação. Mas o que seria período composto por coordenação? Então vamos lá. O que é um período composto por coordenação? Como é que ele é formado? Quando a gente fala de período, a gente está falando de um enunciado que contém verbos. Primeiramente é isso. Então eu tenho um enunciado dentro do processo comunicativo que contenha um verbo. Ronald correu. Um período. Ronald correu muito, mas tropeçou. Ronald correu, mas tropeçou. Eu tenho aí um período composto por coordenação, porque ao mesmo tempo que eu tenho um período um período simples, eu tenho ali uma conjunção que forma ali o período composto por coordenação, a conjunção mais, uma conjunção adversativa mais. Então, isso é o período composto. Agora, vamos lá. Primeiro, o que é que eu preciso entender? Todo período composto, ele é formado exclusivamente, todo período composto por coordenação, ele é formado exclusivamente por orações coordenadas. E o que seriam essas orações coordenadas? São orações independentes. São orações completas no que se refere a seu valor semântico. Então, orações independentes. Essas orações independentes, eu posso classificá-las em duas situações: sindéticas e assindéticas. As sindéticas, elas são construídas por meio de uma conjunção. As assindéticas não apresentam conjunção. Então, eu tenho aqui período composto, período composto por coordenação é formado exclusivamente por orações coordenadas. Essas orações coordenadas são orações independentes, são orações que carregam consigo o valor completo, elas conseguem informar. Então, elas são formadas por valor, já tem valor semântico completo, elas se dividem em dois tipos, sindéticas e assindéticas. Sindéticas com conjunção, assindéticas sem. Orações coordenadas assindéticas não apresentam conjunção. Então, vamos lá. Eu tenho o período composto por coordenação com orações coordenadas sindéticas, quando apresentam conjunção, e tenho o período composto de oração coordenada assindética, quando não contém conjunção. Exemplo: acordei cedo, tomei café, paguei a conta, deixei o hotel. Vejam que todos esses termos aí grifados de vermelho são verbos. Tudo que é verbo a gente chama de oração. Percebam que eles são dotados de valor semântico. Então, eles já têm um sentido completo. Não precisei de uma conjunção, por exemplo, para completar o sentido. Ele não precisou de nada para ter um sentido completo. Então, a gente chama de período composto por coordenação. São orações coordenadas, só que assindéticas. Sentidos completos, sem presença de conjunção. Já as orações coordenadas sindéticas, são todas aquelas orações que apresentam dentro de sua construção conjunção. Vocês lembram da aula passada? Quem não viu a aula passada pode voltar lá na aula passada e verificar as conjunções coordenativas. Todas orações coordenadas sindéticas, os valores semânticos dessas orações são demarcados pelas conjunções coordenativas, que são aditivas, que indicam ideia de adição, adversativas, que indicam ideia de oposição, as alternativas, que apresentam valor semântico, ideia de alternância. Gente, quando eu falo valor semântico, eu estou falando aqui diretamente de sentido. As conclusivas, que apresentam conclusão, e as explicativas, que estão aí tratando de tudo aquilo que é explicação. Vamos para os exemplos. Aí aqui eu tenho verdade, pós-verdade.
Penso, logo existo. Acredito, logo estou certo. Então, vejam aí que eu tenho uma citação de Descartes, onde fala, penso, logo existo, acredito, logo estou certo. Eu tenho aqui uma intertextualidade, não é? Porque eu pego aqui o acredito, logo estou certo, fazendo aí uma menção ao penso, logo existo. Percebam que esse logo aí dá uma ideia de conclusão. Isso é um período composto por coordenação. Perceba que o verbo existir e o verbo pensar, ambos têm sentidos completos, mas são ligados por uma conjunção coordenativa. Então, só recapitulando, o período composto por coordenação se divide em duas esferas, sindéticas e assindéticas. Ambos os períodos têm sentido completo, só que a assindética ela é ligada por vírgula e não por conjunção. Já as sindéticas sempre são uma oração é ligada a outra, um período é ligado a outro, pela presença da conjunção. E essa conjunção carrega aí consigo seus valores semânticos que a gente já tinha visto na última aula. Então vamos lá. Orações coordenadas aditivas. Indicam a ideia de quê? De adição. Isso a gente já tinha visto na última aula sobre as conjunções coordenativas. Então, as orações coordenadas aditivas indicam ideia, traz consigo o valor semântico de adição. Pedro estuda e trabalha. Percebam que o verbo estudar e trabalhar está sendo ligado por uma conjunção. Essa conjunção, consequentemente, traz uma ideia de adição, porque eu estou adicionando uma informação, ou seja, uma ação, a outra. Pedro brinca, mas também trabalha. Gente, percebam que esse mas também, essa conjunção mas também, traz uma ideia de adição. Por que eu estou focando nessa conjunção mas também? Porque nós temos a conjunção adversativa mais. Mais é uma conjunção adversativa. Agora, o mas também é uma conjunção coordenativa aditiva. E nessa construção da oração coordenada aditiva, funciona aí como adição. Pedro brinca, olha o verbo brincar aí, brinca, mas também trabalha. Outro verbo, então eu tenho duas orações, uma sendo ligada à outra por meio de uma conjunção coordenativa. Essa conjunção coordenativa transforma essa oração em uma oração coordenada aditiva, porque apresenta ideia, valor semântico de adição. Vamos seguir? Aí nos deparamos agora com as orações coordenadas adversativas. Gente, na última aula eu tinha falado sobre as conjunções coordenativas adversativas, que apresentavam valor semântico, ideia de oposição. E não é diferente aqui nas orações coordenadas adversativas. Por quê? Eu vou apresentar uma oposição dentro da oração. Pedro trabalha muito, mas ganha pouco. Percebam que aqui, esse período que está antes da vírgula, eu chamo de oração coordenada assindética. Por quê, professor? Porque não apresenta conjunção. Já o outro que começa a partir da conjunção, eu chamo de oração coordenada sindética adversativa, porque apresenta aí valor semântico de oposição. A mesma coisa no segundo exemplo. Os meninos brigam muito, porém se amam. Percebam que a primeira oração, os meninos brigam muito, é uma oração coordenada assindética, porque não apresenta conjunção. Porém se amam. Esse porém aí, uma conjunção adversativa, se amam aí, oração coordenada sindética adversativa. Tudo certo, gente? Vamos seguir? Aí nos deparamos agora com as orações coordenadas alternativas. Indicam a ideia de quê? Alternância. Essas orações coordenadas alternativas indicam a ideia de alternância. Sempre eu estou lembrando que essas orações indicam esse valor semântico de alternância porque equivale ao valor semântico da conjunção coordenativa. Um fato implica na ocorrência de outro. Então, vamos lá. Venha ou perderá a sua vez. Venha ou perderá a sua vez. O que é que eu tenho? Tenho o primeiro verbo aqui, a primeira oração, sendo ligada a outra oração por meio de uma conjunção. Esse primeiro verbo aqui, o verbo ir, ele é uma oração coordenada assindética. Por quê? Não apresenta conjunção.
A partir da conjunção, eu tenho uma oração coordenada sindética alternativa, porque apresenta uma alternância, ou seja, um fato implicando na ocorrência de outro fato. Vou ao cinema ou vou dormir mais cedo. Vou ao cinema, oração coordenada assindética, não apresenta conjunção. Depois da conjunção ou, aqui grifado em vermelho, tudo isso é uma oração coordenada alternativa, ou seja, uma oração coordenada sindética alternativa, porque apresenta valor semântico de alternância. Certíssimos? Aí nos deparamos agora, gente, com as orações coordenadas conclusivas. As orações coordenadas conclusivas, como o próprio nome já diz, apresenta valor semântico de conclusão. A mesma coisa que acontece lá nas conjunções coordenativas. Lembrem-se, o valor semântico das orações coordenadas sindéticas depende muito da conjunção coordenativa. Neste caso, foi usado aí conjunções conclusivas, logo apresenta valor semântico de conclusão. As árvores balançam, portanto, está ventando. Percebam que o as árvores balançam é uma oração coordenada assindética, porque não apresenta conjunção. Professor, mas por que uma oração coordenada assindética? Porque tem valor semântico completo, tem um sentido, traz uma informação completa, sem a presença de uma conjunção. Ah, mas a outra também é uma oração coordenada? Sim, é uma oração coordenada aqui, ó, portanto está ventando. É uma oração coordenada, só que passa a ser sindética, nesse caso conclusiva, porque apresenta valor semântico completo, passa a ser sindética porque está sendo ligada à outra por uma conjunção e conclusiva porque apresenta valor semântico de conclusão. Próximo exemplo, penso, logo existo. Penso, eu penso, eu existo. Ambas são orações independentes, traz consigo uma carga semântica de independência, não é? Mas são ligadas por uma conjunção. Penso, logo existo. O logo, percebam que dá uma ideia de conclusão. Então, ligou uma oração coordenada à outra coordenada. E o que é que difere? A primeira coordenada, antes dela, não tem uma conjunção. Então, ela é coordenada assindética. A segunda coordenada, o existo, é ligado por meio de uma conjunção. Uma conjunção vem precedendo esse verbo. Então, o que é que eu chamo? Oração coordenada sindética conclusiva, porque o logo apresenta valor semântico de conclusão. Certíssimos? Vamos dar continuidade. Gente, vai concentrando, vai tirando as dúvidas, vai colocando aí seu like, tá bem? E agora nos deparamos com as orações coordenadas explicativas. Bom, pessoal, as coordenadas explicativas apresentam o semântico de explicação. Vamos para os exemplos. Venha imediatamente, porque sua mãe está muito mal. Percebo que o venham imediatamente tem uma carga semântica, embora não esteja ligado por nenhuma conjunção. Não tenha nenhuma conjunção antes do verbo, então essa oração aí eu chamo de oração coordenada assindética, porque, aí grifado de vermelho, ó, porque sua mãe está muito mal. Porque sua mãe está muito mal, também é uma oração coordenada, só que agora ela é sindética e apresenta valor semântico de explicação. Olha aqui a conjunção por quê. Porque sua mãe está muito mal. Oração coordenada sindética explicativa. A primeira oração ali, o vem imediatamente, oração coordenada assindética. Segundo exemplo, apareça no tribunal, pois sua presença é fundamental. Gente, apareça no tribunal. Olha ali, o verbo aparecer, iniciando ali, apareça no tribunal, oração coordenada assindética. Não apresenta conjunção. Pois sua presença é fundamental. O pois traz consigo o quê? Uma carga semântica, um valor semântico, é uma conjunção, traz o valor semântico de explicação. Então, eu tenho outra oração coordenada, que por sua vez é uma oração coordenada sindética, nesse caso explicativa. Professor, quem é o verbo aí? O verbo ser. Olha aqui o verbo ser aqui, dentro desta oração, tem valor completo, tem um sentido completo, mas aí traz consigo o valor semântico de explicação em virtude da conjunção pois. Pessoal, lembrando sempre, as orações coordenadas não são elementos distantes do nosso dia a dia.
são utilizados frequentemente nas propagandas, nos anúncios publicitários, na TV, no rádio, no dia a dia. Então, nós utilizamos. Então, essa proposta é a gente conseguir aproximar esses enunciados, essas formações, essas construções linguísticas, essas construções, dentro do nosso dia a dia. E não se distanciam muito daquilo que a gente vive no cotidiano. Tá bem? Pessoal, vai deixando teu like, vai deixando aí teu joinha, tá bem? Vamos seguir. Então, aqui, como eu tinha falado, do dia a dia, aqui alguns exemplos das orações coordenadas no dia a dia. Viver ou sonhar. Viver e sonhar. Percebam que o viver ou sonhar apresenta alternância. Viver e sonhar apresenta adição. Bem no nosso dia a dia, né? Na capa da revista Casa. Aí. Próximo exemplo. Essa galera não joga, mas faz gol. Percebam que o mais ali, ó, essa galera não joga, mas faz gol. Apresenta o quê? Uma ideia de adversidade, uma oração coordenada adversativa. Uma ideia oposta, uma oposição. O tempo passa, mas algumas coisas nunca mudam. O mais aí, mais uma vez, apresentando essa ideia de oposição, oração coordenada adversativa. Campanha aqui do Ministério da Saúde do Brasil. Vacinação infantil. Siga o Zé Gotinha e proteja a saúde das crianças. Siga o Zé Gotinha e proteja a saúde das crianças. Olha aí a conjunção aditiva I, dentro desse anúncio publicitário, a conjunção aditiva I, indicando que é uma oração coordenada sindética aditiva a partir do trecho aqui, ó, e proteja a saúde das crianças. Mais um exemplo, o Estadão só é jornal porque tem folha. Olha o porquê aí, o porquê precedendo o verbo ter, oração coordenada sindética explicativa. Olha a conjunção aí, porquê. E antes, ó, o Estadão só é jornal, eu tenho uma oração coordenada assindética porque não apresenta conjunção. Mais um exemplo, chegou o Bombril Eco. Todo mundo compra, o mundo todo agradece. Bombril. Percebam que o chegou o Bombril, oração coordenada assindética, não apresenta conjunção. Todo mundo compra, oração coordenada assindética, também não apresenta conjunção. O mundo todo agradece, oração coordenada assindética, porque também não apresenta conjunção. E vamos relembrar. As orações coordenadas são coordenadas porque são independentes, porque apresentam sentido completo, porque elas não dependem de outra oração para ter sentido completo. Elas estão ali transitando, livres, conseguem comunicar sem necessitar de uma outra oração. É oração porque contém verbo, são sindéticas aquelas que apresentam conjunção e assindéticas aquelas que não apresentam. Se tratando das sindéticas, eu tenho, variando de acordo com o valor semântico das conjunções coordenativas que foi da aula passada, eu tenho as aditivas, as adversativas, que apresentam ideia contrária, uma oposição, as aditivas que indicam adição, as alternativas que trazem consigo valor semântico de alternância, as conclusivas que indicam conclusão e as explicativas que indicam explicação. Pessoal, espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o like de vocês, os comentários, tá bem? Lembrando sempre, essa causa, esse canal, o Ronald Play, tem o intuito de ajudar e fortalecer sempre a educação. E ajudando sempre o projeto Casa Portuguesa, tá bem, gente? Então, um abraço para vocês, fiquem na paz. Tira dúvida, na próxima aula a gente volta aqui para aprender mais um pouco sobre língua portuguesa. Gente, o meu abraço, beijos, fé